Olá, meu nome é Karen Honório, eu sou professora de Relações Internacionais da UNILA e também do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UNILA também. Minha área de pesquisa é política externa brasileira com foco na integração regional sul-americana. E, bom, espero que vocês gostem do vídeo. Se tiverem perguntas, deixem aqui embaixo que a gente vai responder. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Até 2014, o Brasil vinha como uma liderança político e econômica no bloco sul-americano, né? E atualmente parece que a política externa do Brasil ela foi colocada meio de lado pelo governo. A gente tem aí o ministro Ernesto Araújo, caiu por esses dias, né? Caiu ou foi demitido, não sei. Mas como está a política externa brasileira agora? Como o Brasil está sendo encarado pelos outros atores da política externa? E quais os caminhos que levaram a essa posição atual? Realmente, essa questão que você colocou, ela é muito marcante quando a gente olha para o papel do Brasil, né, nos últimos anos e faz uma comparação entre qual que era, né, o adensamento das relações internacionais brasileiras no mundo, né, as frentes que o Brasil participava, e hoje qual que é o papel do Brasil, né? Então, realmente, o que a gente percebe ao olhar para a política externa brasileira hoje é que, de fato, a gente pode dizer que a política externa do Bolsonaro, com o chanceler Ernesto Araújo à frente, ela foi, de fato, muito eficiente naquilo que ela se propôs, né, que foi justamente tornar o Brasil um pária internacional. Né? De fato, o Brasil hoje é um pária internacional, é um país que ele é isolado, né, que ele é alijado, né, das grandes discussões internacionais, não participa, não senta à mesa mais, né, das grandes negociações, dos temas e dos desafios globais, contrariando toda uma tradição e uma construção da política externa brasileira que foi permanente nos últimos, a gente pode falar aí, pelo menos nos últimos 30 anos, né? Então, o que a gente percebe quando a gente analisa a política externa brasileira é que houve uma desconstrução, digamos assim, de vários pilares, né, pelos quais o Brasil foi reconhecido e era internacionalmente em termos da sua política externa, né. Um exemplo que a gente pode dar para materializar essa perspectiva que eu estou passando é justamente se a gente for olhar qual foi a atuação do Brasil ou o papel do Brasil na pandemia, né? Pensei na pandemia aí como um desafio global do nosso tempo, né, do nosso período e do período Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro. Talvez, nesses 2 anos de governo Bolsonaro, o maior desafio em termos de política externa que se apresentou foi justamente a questão da pandemia, né? E a gente sabe que a pandemia, pelo seu caráter global, pelo seu caráter internacionalizado, né, porque é uma pandemia, enfim, né, ela necessita soluções e ajustes que não são unilaterais para serem solucionados, né, ainda mais pensando as condições do nosso país, né, ou seja, carecemos de questões tecnológicas para fabricação de vacinas, né, então, ou seja, seria necessário uma articulação, uma cooperação, né, o multilateralismo para resolver essa questão, né? E qual foi a resposta que a política externa do governo Bolsonaro deu em relação a esse desafio? A pior possível, né? Não só a política externa, ela vai adotar também, no âmbito da política externa, um tom negacionista, né? Que é replicado internamente pelo governo federal, mas que foi também replicado internacionalmente através das posições do governo brasileiro, né, de rechaço às orientações da OMC, a própria questão como o vírus, né, foi categorizado pelo então chanceler Ernesto Araújo, né, que ele vai chamar de comunavírus, né, então fazendo uma clara sinalização aí de desrespeito ao nosso maior parceiro comercial, né, em um país que historicamente o Brasil estava tendo relações de alto nível, né, que é a China, né.
então vai tomar essas posturas em relação à China, né? Ou seja, vai se alijar, vai se colocar isolado daqueles atores que são os grandes responsáveis pela solução do problema, né? Então, quando o Brasil toma essa postura, justamente ele demonstra a sua pequenez internacional, né, a sua não importância, e aí, como resultado disso também, ele não vai ser chamado, né, à mesa das soluções, à mesa da busca pelas opções, né, de solução da questão da pandemia. Então, esse pode ser um exemplo de como, sistematicamente, a política externa do governo Bolsonaro, ela vai reduzindo, né, a importância do Brasil como um país protagonista, né, no cenário internacional e no cenário regional também, né, porque nesse cenário também, a própria integração regional, ela é desidratada, ela é abandonada, né, e, por exemplo, se a gente for pensar essa mesma questão da pandemia, né, a Unasul, ela tinha, né, um conselho de saúde sul-americano, onde os países poderiam ali, né, buscar soluções regionais para compra coletiva de vacinas, ou mesmo num processo de um país ceder para outro país as vacinas, que a gente viu que não ocorreu também essa articulação, né, não houve interesse por essa articulação, né. Outro exemplo também de como o Brasil ele abdica da sua posição de líder regional também, né, dentro desse processo maior que é essa transformação do país em pária internacional, né. Então, de fato, a gente vê, como eu falei para você, uma desconstrução, uma destruição de pilares tradicionais da política externa brasileira, como o multilateralismo, como o respeito aos direitos humanos, como o universalismo, que são características permanentes na política externa brasileira, mesmo com alteração de governos nas mais variadas linhas político-ideológicas, né, e você vê uma destruição de toda essa construção, né, do Brasil enquanto um ator relevante no cenário internacional nesses 2 anos, a partir dessas medidas de isolacionismo, de alinhamento automático aos Estados Unidos, né, e aí, especificamente ao governo Trump, né, e o que significava, né, a visão da política externa e política internacional do Trump, que o Brasil também, de alguma forma, ele replica isso, né. Então, eu acho que, nesse sentido, isso explica um pouco, né, como a gente saiu daquela posição de protagonista, né, das relações internacionais, como um país importante, inclusive como representante, né, dos países em desenvolvimento, do sul global, né, dessa ponte de articulação entre países ricos e países pobres, e como isso foi abandonado, né, em nome aí de diretrizes e princípios de política externa que são totalmente contrários ao interesse nacional e às próprias tradições da política externa brasileira. Professora, a gente tinha conversado antes sobre as eleições, né, do Trump e do Bolsonaro, como que foi a relação entre esses 2 países, que teve uma dinâmica um pouco diferente. Dá essa impressão que o Brasil, nessa relação, cedeu mais em algumas questões do que os Estados Unidos. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre essa relação, como que isso influenciou na política interna do Brasil, e já puxar também para essa nova relação que a gente vai ter agora com a posse do Biden. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos durante o governo Bolsonaro e o governo Trump, a gente pode caracterizar como um relacionamento que ele foi de base personalista, né? Então, a gente pode caracterizar esse período muito mais, né, para se entender ele, né, baseado nas relações pessoais entre o Trump e o Bolsonaro, do que, de fato, entre as relações Estados Unidos-Brasil, num sentido mais amplo, né, num sentido mais de Estado, né? Por que eu digo isso? Porque a gente vê que a política externa do Bolsonaro nesses 2 anos foi uma política externa de alinhamento aos Estados Unidos, como talvez a gente nunca tenha visto antes na história, né, da política externa brasileira.
Nós tivemos momentos durante a nossa política externa em que o Brasil se alinha, né, aos Estados Unidos de maneira quase que automática, né, como, por exemplo, durante o governo Castelo Branco, né, assim que o golpe é dado e a ditadura instituída no Brasil, né, em 64, há esse reposicionamento, né, da política externa brasileira alinhada com os Estados Unidos, aí dentro de um contexto da Guerra Fria, o mesmo governo Dutra, né, o mesmo governo Collor, mas, de fato, mesmo dentro desses governos, existia um certo nível de pragmatismo da nossa política externa, né, um respeito aos interesses nacionais, aos interesses de setores, né, nacionais, pelo menos, né, e o que a gente observou dentro dessa relação entre o Trump e o Bolsonaro é que, de fato, não houve ganhos para o Brasil naquelas ações que foram tomadas em relação aos Estados Unidos, né, muito pelo contrário, né, então você tem desde atos que foram tomados e que não houve reciprocidade, então como o caso da liberação dos vistos, né, então os estadunidenses não precisam mais de visto para entrar no Brasil, e os brasileiros ainda precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, que no âmbito da diplomacia, assim, é necessária uma reciprocidade nessas questões, né, então isso já não teria muita explicação em termos de interesse nacional, ou mesmo em questões que envolvem setores econômicos do nosso país, como, por exemplo, a sobretaxa que os Estados Unidos colocou em relação à entrada do aço brasileiro nos Estados Unidos, que é um dos principais produtos que a gente exporta, né, para os Estados Unidos, ou mesmo a redução do imposto para a entrada do etanol norte-americano aqui no Brasil, né, a gente sabe que o etanol norte-americano é um dos principais concorrentes do nosso próprio etanol brasileiro, ou seja, isso atrapalharia, né, esse setor aqui no Brasil, ou mesmo medidas em termos de política externa que não encontram também aí lastro na própria tradição da política externa brasileira, como, por exemplo, tentar mudar a embaixada em Israel para Jerusalém, né, numa clara sinalização aí de apoio a uma ação da política externa norte-americana do Trump, que mudou, né, a embaixada para Jerusalém. Isso contrariando, inclusive, uma questão do nosso comércio exterior, que um dos maiores importadores de carne brasileira, né, de frango, são os países árabes, né, e o conflito que isso, inclusive isso não foi tomado por conta desses defeitos, né, dessa pressão que houve em relação a essa posição, né, então, ou seja, isso não encontra explicação em termos de interesse nacional, né, essas atitudes, esses alinhamentos em relação a ganhos para o nosso país, né, então a política externa brasileira durante o governo Bolsonaro, nesses 2 anos que a gente pode observar, na relação com os Estados Unidos, né, ela não trouxe ganhos e benefícios para o nosso país, muito pelo contrário, né, então aí, a partir daí a gente já questiona, dentro da política externa do Bolsonaro, toda essa questão que ele vai trazer em relação à defesa do nacionalismo, em defesa da soberania do Brasil, né, o que não se demonstra quando a gente vai analisar, por exemplo, a relação do Brasil com os Estados Unidos na era Trump, né, muito pelo contrário, a gente vê uma relação de subordinação, de subserviência, né, de uma recusa a uma autonomia que o Brasil teria em relação a várias frentes, né, e aí isso é importante para a gente entender a saída do Trump e a entrada do Biden, né, como que as relações Brasil e Estados Unidos vão ser afetadas, né, em relação à saída do Trump, né, e aí uma primeira colocação que a gente pode estabelecer é que o governo brasileiro, ele já entra nesse novo período completamente desgastado, né, em relação à sua imagem com o governo Biden. Por quê? Porque o Bolsonaro e o Ernesto Araújo, né, e outros membros do governo brasileiro, já nas eleições, eles assumem uma postura de crítica em relação ao Biden, de apoio ao Trump, né, o que também, em termos de política externa, é um posicionamento, assim, que a gente não vê, né, em democracias, porque você não pode declarar um apoio a um presidente, né, durante uma eleição, porque justamente se um outro ganha, como é que fica, né, a relação entre os países, né? Isso aconteceu também nas eleições na Argentina, né, o Bolsonaro declarou o apoio ao Macri, né, enfim, fez críticas ao Fernandes, né, Alberto Fernandes,
E quando o Alberto Fernandes ganha a eleição, a relação entre os dois países estão completamente tensionadas, né? Como de fato até hoje elas são tensionadas. Então, também um parceiro tradicional, né? De importância geopolítica gigantesca para o Brasil na América do Sul, e essas relações, digamos assim, abaladas por conta dessas posturas do governo Bolsonaro. Então, o Brasil já entra nas relações com os Estados Unidos completamente em posição, digamos assim, desprestigiada, né? Por conta desse apoio ao governo Trump durante as eleições, inclusive há momentos de tensão ali entre o Biden e o Bolsonaro, né, quando o Biden fala que se o Brasil não mudar a sua política ao meio ambiente, os Estados Unidos podem colocar retaliações, inclusive econômicas, né, e o Bolsonaro tem aquela famosa fala de quando a diplomacia acaba, começa a pólvora, enfim, todo esse escalonamento, né, de tensão, nos leva até hoje, né, até o atual estado dessas relações, né, inclusive o governo Bolsonaro também aí aderindo a teorias conspiratórias de que houve fraude nas eleições, né, quando o Capitólio é invadido, há manifestações de simpatia, né, por aquele processo, pelo próprio Bolsonaro e pelo próprio Ernesto Araújo, né, isso gera manifestações nos Estados Unidos de atores importantes da política externa norte-americana, como, por exemplo, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, ele escreve uma carta pedindo retratação do Bolsonaro e do Ernesto Araújo em relação a essas falas deles, né, ou seja, uma questão aí quase técnica, né, que é a comunicação entre os países, ela já começa muito abalada, né, não há canais de comunicação de alto nível entre os dois governos, né, isso vai precisar ser reconstruído durante esse período, né, o Bolsonaro demora muito tempo também para parabenizar o Biden pela posse dele, então, em termos, digamos assim, do funcionamento dos canais diplomáticos entre esses dois países, a gente já sai prejudicado, porque esses espaços, eles foram sendo, digamos assim, desconstruídos por esses posicionamentos muito pessoais em relação do Bolsonaro ao Trump, né? Então, a gente consegue observar isso também quando o próprio presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele entra em contato com a Kamala Harris para pedir o excedente das vacinas, né, então a gente pensa, se existe uma relação de alto nível entre os governos Biden e Bolsonaro, o próprio presidente estaria à frente, ou deveria estar à frente dessas negociações, né, e de fato não está. Então, há todo esse tensionamento em relação aos países, que eu acho que já pode ser colocado como um desafio num relacionamento bilateral, né? E em termos de conteúdo da agenda entre esses dois países, a principal questão que se destaca hoje mesmo é a questão ambiental, né? A questão do meio ambiente. Então, está aumentando o nível de cobrança e de pressão, né, do governo americano em relação à política ambiental brasileira. E aí não só o posicionamento em âmbito internacional do Brasil, né, mas também em relação às medidas domésticas, né, do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Então, a questão dos desmatamentos, né, a questão de terras de indígenas para garimpo ilegal, e todas essas outras questões que envolvem o meio ambiente, né, então, em termos de agenda, eu acho que essa questão, pelo menos nesse começo de governo, né, de governo Biden, eu acho que esse vai ser um dos principais temas, né, da agenda entre Brasil e Estados Unidos, né. Professora, dando sequência um pouco na fala, foi falado de relações tensionadas, abaladas, canais de comunicação complexos, né? A gente listou uma pergunta aqui pensando que os grandes blocos econômicos, a gente tem uma percepção de que estão perdendo força, espaço nos acordos bilaterais. E nesse cenário desintegrado, né, as relações tensionadas, fins, como que fica o poder do Brasil nessas negociações? Então, esse cenário que a gente tem de desintegração, de fragmentação na América Latina, e especificamente olhando para o nosso cenário, né, subregional na América do Sul,
ele é extremamente prejudicial para o poder de barganha, né, para o poder político dos nossos países, e aí especificamente do Brasil, frente a Estados Unidos, China, Rússia, ou qualquer outra potência que está tendo entrada, né, na América Latina e na América do Sul. Então, o que a gente percebe é que, atualmente, a gente tem uma disputa mesmo, né, interimperialista aí, na região, na América Latina, entre China e Estados Unidos, disputando aí influência econômica, política nos países da região, né, isso é muito claro, essa disputa, né, e quando a gente não tem processos de integração atuantes, existentes, né, digamos assim, ou fortes, a possibilidade dos países se sujeitarem a acordos, né, ou a investidas, digamos assim, tanto políticas quanto econômicas, quanto militares dessas potências, a chance de resistência, de negociação, né, ela é muito menor do que se ela for em grupo, né, do que se ela for em bloco. Então, a desintegração e a fragmentação da integração regional na América do Sul e na América Latina, ela é extremamente ela é muito positiva para a atuação desses países, né, porque ela enfraquece o poder de barganha coletivo dos países da América do Sul, né, então por isso que a gente vê que esses acordos bilaterais, ou mesmo a presença, né, desses países na região, ela vem aumentando muito nos últimos 5 ou 6 anos, né, justamente por conta do enfraquecimento, né, das organizações regionais, como, por exemplo, a Unasul, ou mesmo o Mercosul, né, então isso abre espaço, isso cria um vácuo de poder, né, político, que ele é preenchido, então, por essas potências, né, então, se antes você tinha espaços de concertação política, de convergência política, né, onde os países da região, eles compartilhavam, né, as suas decisões políticas, ou as suas intenções, ou os seus planos, os mais variados temas, né, nos seus projetos de desenvolvimento, hoje não há mais esses espaços, né, então eles ficam muito sujeitos e vulneráveis às investidas dessas potências, né, então eu vejo que a desintegração, a fragmentação, né, dos nossos países, ela vai trazer muitos prejuízos em termos do nosso poder de barganha, né, nosso poder de negociação, em relação a esses acordos bilaterais, ou essas investidas, né, desses países extra-regionais, né, das potências extra-regionais. Karen, aproveitando, né, que vamos continuar nessa linha, você fala desse afastamento, né, dos países do bloco sul-americano, né, no âmbito de blocos, né, de um bloco de negociação. A gente nota que existia, né, até o meio dos anos 2010, tudo, uma intenção dos governos sul-americanos, né, latino-americanos, de integração, tanto que a gente tem o projeto da UNILA, que é um projeto de integração, haviam outros projetos de integração econômica, o próprio Mercosul parece ter perdido força agora, nesse momento. Então, assim, o que você acha que levou a esse isolamento, né, esse isolamento do bloco sul-americano? Parecia que estava havendo enquanto os governos, digamos, mais progressistas estavam no poder, parecia que havia um interesse na integração regional como um bloco, né, e agora, a partir de 2014 para cá, a gente vê que todos esses grupos acabaram se afastando, e mesmo a UNILA, né, ela havia um interesse maior dos países do bloco latino-americano de investimento em educação, em troca de conhecimento, tudo. Isso parece que houve um afastamento agora, parece que... como que a gente chegou a isso? Sim, sim. A resposta para essa pergunta, assim, ela é multifatorial, né? Tem vários aí fatores que vão eclodir para esse momento que a gente está hoje, né?
talvez um dos principais fatores que a gente tem para esse momento, digamos assim, de desintegração, né, regional, foi justamente, talvez, pensando nos aspectos econômicos, né, a crise das commodities ali em 2014, que culminou na baixa, né, dos preços de commodities no geral, e os países sul-americanos, eles são grandes exportadores de commodities, e isso teve um grande impacto econômico nos modelos de desenvolvimento dos governos na época, né, que ainda eram governos aí classificados como neodesenvolvimentistas, né, e que a integração regional dentro desses projetos de desenvolvimento, ela tinha um papel muito importante, né, ela tinha um papel de complementaridade, né, dos projetos nacionais de desenvolvimento, né. Tanto é assim que, durante esse período aí, que a gente chama da virada à esquerda na região, ou da subida ao poder dos governos de centro-esquerda ou esquerda, né, progressistas, a gente tem o florescimento, digamos assim, da integração regional multidimensional, ou seja, várias dimensões da integração regional sendo consideradas importantes, e não só a integração comercial ou econômica, né? Então, a gente tem aí iniciativas de integração no âmbito da infraestrutura, iniciativas de integração no âmbito da cultura, no âmbito da política, né? A própria ideia da Unasul, União Sul-Americana de Nações, essa ideia de você criar uma consciência, uma identidade sul-americana, né, para essas populações desses países, né, então, ou seja, outros elementos que envolvem a integração regional, que não só os comerciais liberais, os comerciais econômicos, como eram na década de 90, né, e a educação também é vista dentro desse prisma, né, da integração regional, né, e nesse sentido, a Unasul pode ser entendida como o maior resultado, né, desse processo dessa visão de integração como um instrumento de desenvolvimento, né, não só nacional, mas regional, a própria ideia da construção da América do Sul enquanto espaço geopolítico de poder, enquanto identidade, né, assim como o europeu e a União Europeia constrói a ideia de europeu, por mais problemático que isso seja, a ideia da Unasul também busca trazer essa consciência, essa identidade coletiva regional, que é importantíssimo para você vislumbrar caminhos conjuntos, caminhos coletivos para os nossos países, né, para as nossas sociedades. E a educação era vista também dentro disso, né, como esse bem público regional, né, essa necessidade de você criar conhecimento a partir de bases regionais, a partir da integração regional, né, então a UNILA, ela vem muito dentro dessa ideia, e é resultado desse processo ali que a gente viu da integração regional, do regionalismo sul-americano, dos meados dos anos 2000, da primeira década ali dos anos 2000, né. Eu acho que a crise econômica das commodities em 2014, ela coloca um freio na possibilidade de crescimento, né, desses modelos neodesenvolvimentistas, né, ela deixa muito claro os limites, né, em termos de ganhos sociais desses projetos. E essas crises econômicas, que elas acabam acontecendo em vários países da região, elas vão dar força em âmbito político-ideológico para forças de direita na região, né, então volta a baia, né, volta a ter protagonismo político, projetos liberais, projetos de abertura da economia, de privatização dos setores públicos, novamente, né, uma segunda onda, talvez a gente possa chamar assim, do que a gente viu lá nos anos 90, né, do Consenso de Washington, das medidas neoliberais que impactaram as estruturas institucionais, econômicas e políticas dos nossos estados, né, então tudo isso volta, né, nesse momento de crise econômica, que desemboca também para uma crise política, né, e para uma crise cultural também, né, que nos leva até hoje, né, no momento que estamos hoje na região, né, mas de fato, dentro desse projeto liberal, do que deveriam ser as economias, e como uma resposta, né, aos limites do que foi o neodesenvolvimentismo, e a integração regional também vista sob essa perspectiva neodesenvolvimentista, esses projetos liberais, eles vão justamente trazer a foco para a integração regional as questões de liberalização do comércio,
né? Não por acaso que volta-se aí a falar da flexibilização das regras do Mercosul, né, em relação à tarifa externa comum, né, que seja, que é a possibilidade dos membros do Mercosul de fazerem acordos sem ter a anuência dos outros membros, né, então o Brasil poder fazer um acordo com os Estados Unidos sem necessariamente Argentina, Paraguai e Uruguai terem que acordar para que aquilo saia, né, o próprio acordo Mercosul-China, né, que ainda está emperrado porque não há concordância entre todos os membros. Então, toda essa retórica que a gente vê hoje muito presente, não só na fala do governo brasileiro, por exemplo, no âmbito do Mercosul, mas do governo uruguaio, né, a última cúpula dos presidentes do Mercosul que comemoraram os 30 anos do Mercosul, isso ficou muito evidente entre aquela discussão que houve entre o presidente da Argentina e o presidente uruguaio, né, justamente o presidente uruguaio falando que o Mercosul era um peso, né, por conta dessas restrições em termos de comércio exterior, né, e o presidente argentino falou, olha, se é um peso, saia, né, então, assim, mostra também esse tensionamento político que há entre os governos da região, né, em relação ao que eles vislumbram para a integração regional. Então, eu acho que essa é uma questão também, que quando há essa direitização, né, dos governos da região ali a partir de 2012, mais especificamente no Paraguai, com o golpe parlamentar, mas aí logo depois com o impeachment da Dilma no Brasil, com a eleição do Macri, né, o Pinheiro no Chile também um pouquinho antes, tudo isso começa a fazer com que essas ideias ganhem força. E quando a gente transfere, né, esses modelos de desenvolvimento, esses projetos político-econômicos dessas direitas que chegam ao poder e olha para a integração, para eles a integração não é mais um instrumento de potencialização ou de governança regional ou de busca pela autonomia, não, elas são vistas como, e principalmente essas que foram criadas sob os governos progressistas, como instrumentos ideológicos, como mecanismos ideologizados, né, e vão ser salientadas a necessidade de organismos que busquem uma liberalização, e aí principalmente colocando como mais importante as questões comerciais e econômicas da integração regional, né, e portanto há essa preferência, né, digamos assim, por acordos bilaterais ou por essa visão mais liberal do que deveria ser a integração. E dentro dessa visão liberal e econômica, as outras dimensões que eram importantes, né, naquele outro período do regionalismo pós-neoliberal, ou pós-hegemônico, elas deixam de ser importantes, né, e aí dentro disso também entra a questão da educação, né, ou seja, nesse processo que a gente está acompanhando aí desde 2014, a gente viu progressivamente, né, um enfraquecimento, primeiro, né, um enfraquecimento das instituições de governança regional, multidimensionais, como, por exemplo, a Unasul. Depois a gente viu um abandono mesmo, né, os países se retiraram da Unasul. Então, o Brasil, em 2019, se retira, denuncia o tratado, né, de constituição da Unasul. Os outros países seguem também. Então, há digamos assim, um abandono, né, dessas instituições mesmo, e uma preponderância por ou criar instituições que não dizem muito ao que vem, né, e não tem um papel muito relevante, não busca-se ter esse papel, né, o alinhamento a instituições regionais que tem muito mais a ver com as propostas dos Estados Unidos, né, para o hemisfério, para as Américas, né, então propostas aí que vão, digamos assim, fortalecer instituições pan-americanas, né, então a Organização dos Estados Americanos, novamente, é tomada como um espaço importante, né, e até mecanismos que estavam, assim, digamos que obsoletos, né, se pensar na região, ainda ativos, mas obsoletos, aí, cadáveres da Guerra Fria, né, como, por exemplo, o Tratado de Assistência Recíproca, né, o TIAR, que foi, inclusive, invocado no caso da crise da Venezuela, né, então, assim, invocado por países sul-americanos, né, então, veja a regressão, né, o retrocesso que a gente teve nesses últimos anos em relação à governança regional, né, os países, a gente pode dizer que eles abdicaram, né, desse papel mais autônomo,
né, da governança regional, e da própria ideia de América do Sul, né, a gente não ouve mais falar, né, da América do Sul enquanto um espaço importante na geopolítica, né, antes a gente ouvia. Então, em nome desse alinhamento, essas instituições ligadas ao pan-americanismo, né, ao que é a política externa norte-americana para o continente americano, e as instituições hegemonizadas pelos Estados Unidos na região. E aí, por isso que eu acho que, no nosso caso específico da UNILA, a gente vai sofrer justamente esse rescaldo, né, esse processo de desimportância mesmo, né, de abandono da integração regional a partir de perspectivas mais integralizantes, né, mais multidimensionais, e o abandono mesmo da importância, né, por exemplo, da integração no campo da educação, né, no campo educacional. Nossa, eu ficaria conversando horas com você sobre esse assunto, mas eu acho que o nosso tempo já deu, Karen. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tá, é porque na primeira pergunta que eu respondi, eu acabei dando exemplo da pandemia, né, da atuação do Brasil na pandemia, e esqueci de falar uma coisa que eu acho muito importante, até para fazer esse contraponto, né, entre o que éramos e como participávamos, né, e de como a gente está hoje. E eu até falei isso na nossa conversa, esqueci de falar ali na hora, que o Brasil, ele tem um reconhecimento internacional no campo da saúde global, por ser um país que briga por quebra de patentes, né, que é muito ativo, muito proativo nessa questão da democratização e da geopolítica do poder, né, da saúde. Né? O Brasil tem esse papel reconhecido historicamente dessa tradição, né, na política internacional. Então, assim, era para o Brasil estar justamente atuando conforme essa tradição nessa pandemia, sabe, sendo um dos protagonistas. E o que a gente viu no governo Bolsonaro é que com toda essa política externa disruptiva em relação às tradições da política externa e até os ganhos de construção, de participação do Brasil no multilateralismo ao longo do tempo, o Brasil, ele, assim, não só não é um ator relevante nesse tema, como é um ator que traz prejuízos ao tema, né, ao adotar uma política negacionista, ao adotar uma política que vai de encontro à OMS, né, ele se coloca não só como um país que simplesmente não está participando, mas um país que atrapalha, né, essa questão em termos globais e principalmente em termos locais, em termos nacionais. Então, assim, é um exemplo de como a política externa, ela tem impactos nacionais, né, ou seja, a não ação, a não atuação do governo brasileiro nessa frente fez com que nós, brasileiros, estejamos aí enfrentando 3.500 mortes, 3.600 mortes por dia, por uma incompetência da nossa política externa de atuar com parceiros de relevância da nossa tradição da política externa, como, por exemplo, citando de novo, né, grande parte dos insumos e da tecnologia na fabricação de vacinas, né, para o Covid, são países que fazem parte do BRICS, né, principalmente aí China e Índia, né. O Brasil foi um dos grandes construtores do BRICS, né, deu a importância política para essa instituição BRICS no cenário internacional, né, ali no segundo governo Lula, né, na política externa do segundo governo Lula, e o BRICS foi completamente abandonado, inclusive a gente adotou uma política de confronto com a China, assim, completamente, que não encontra lastro, né, no nosso interesse nacional, pensando também que a China é o nosso primeiro parceiro comercial, enfim. Esse é mais um exemplo de como uma grande tradição, né, ou seja, toda essa construção que demorou anos para o Brasil atingir em termos internacionais, no caso aí eu estou usando o exemplo do regime de saúde global, né, de como o governo Bolsonaro em 2 anos conseguiu dinamitar, né, esse nosso papel e como isso trouxe prejuízos de morte, né, para a nossa população.
Então, eu acho que é importante para a gente pensar que a política externa ela não é algo alheio, né, distante das nossas vidas, não, ela tem impactos que são sentidos quando ela não serve para solucionar problemas, né, como quando ela é uma fonte de problema, como é o caso da política externa da diplomacia, aí do Ernesto Araújo, né, que foi esses 2 anos de diplomacia e da política externa, quando ela é utilizada para comprar briga, para criar ruído, e não como uma fonte de solução, como ela pode ser perniciosa, né, para as pessoas, para os indivíduos localmente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações.